Meus amigos, é cada vez mais forte a pressão de militares experientes de Israel para que as forças de defesa de Israel ataquem o Irã. Quanto mais o tempo passa, maior aumenta o perigo do Irã ter sim uma bomba nuclear em seu poder. A pressão, ela é exercida de modo indireto, mas nos chega ao conhecimento quando um ex-chefe das forças de defesa de Israel critica abertamente o acordo de defesa mútua assinado por Benjamin Netanyahu e Mike Pompeo na semana passada. Uma cooperação entre Estados Unidos e Israel em caso de guerra entra em vigor. A crítica é feita por Gadi Eisenkot, que até 2019 foi o tenente-coronel líder das forças de defesa de Israel. O Times of Israel trouxe a matéria intitulada "Ex-chefe das forças de defesa de Israel e ex-chefe do Pentágono dizem que pacto de defesa Estados Unidos e Israel é desnecessário". A matéria diz: um ex-secretário de defesa dos Estados Unidos e um ex-chefe de gabinete da IDF, as Forças de Defesa de Israel, rejeitaram, na segunda-feira, hoje, portanto, um pacto de defesa mútua proposto entre Israel e Estados Unidos, dizendo que tal medida é desnecessária. Nos últimos meses, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu levantou a perspectiva de uma defesa conjunta, mútua, entre Jerusalém e Washington por várias vezes. Na noite de segunda-feira, o ex-chefe de gabinete da IDF, Gadi Eisenkot, ignorou a necessidade de um tratado nesse momento durante um evento realizado pelo Instituto de Estudos de Segurança Nacional, com sede em Tel Aviv, juntamente com o seu colega ex-chefe do Pentágono, também nessa mesma reunião. Isso não é necessário, não quando Israel está em sua capacidade militar máxima em comparação com seus inimigos. Isso não é algo que é correto avançar agora. O que é correto avançar agora é o relacionamento especial com os Estados Unidos, afirmou Eisenkot. Israel, ele diz, é um país muito forte e nossos inimigos sabem disso. Sabemos como responder a todas as ameaças que enfrentamos e enfrentaremos no futuro próximo, disse Eisenkot. Israel defende-se com suas próprias forças. O ex-chefe de gabinete das Forças de Defesa de Israel, cujo mandato terminou em 2019, observou que dois dos feitos militares mais impressionantes da IDF, a Operação Ópera de 1981, que destruiu um reator nuclear iraquiano, e a Operação Orchard de 2007, que destruiu um reator nuclear sírio, nunca provavelmente teriam acontecido se houvesse um acordo, se Israel estivesse atrelada a um acordo com os Estados Unidos, a um acordo mútuo de defesa. E como seria o Oriente Médio na época? Pergunta ele. Embora o conceito de pacto de defesa mútua tenha sido levantado várias vezes ao longo de 71 anos de história de Israel, Netanyahu deu uma nova vida à ideia nas vésperas das eleições de setembro e desde então disse que está adotando a ideia com autoridades americanas. As autoridades americanas continuam em grande parte caladas em relação a esse tratado. Um consenso geral entre as autoridades de defesa israelenses é que um pacto verdadeiro de defesa mútua semelhante ao que os Estados Unidos têm com outros países poderia potencialmente atar as mãos de Israel e impedi-lo de realizar ações militares que acredita ser necessárias para a segurança do Estado judeu. Bem, a lógica de Eisenkot é o seguinte: quando o Saddam Hussein estava no poder, Israel, as forças de defesa foram lá com seus aviões e detonaram uma usina nuclear, um reator nuclear. Ali, Saddam Hussein estava produzindo uma bomba atômica. E depois o mesmo aconteceu na Síria em 2017. E ele pergunta, bem, qual era a diferença daquele Oriente Médio para esse? A diferença é muito grande, porque agora
A Síria é uma colcha de retalhos. Uma parte da Síria pertence à Rússia, outra parte da Síria pertence à Turquia, que está de olho numa grande faixa, mas também está de olho numa forma de eliminação dos curdos na região. E não podemos esquecer, vários pontos da Síria pertencem ao Irã, que tem as suas bases para depósitos de armamento e também de agrupamentos militares. Essa é a realidade, além da própria Síria, com seus aviões, sua força militar. Todos esses atores têm algo contra Israel. A Rússia é o que menos se envolve diretamente na questão de Israel, mas apoia todos os outros. Portanto, um ataque de Israel hoje ao Irã envolveria, sem dúvida, todos esses atores, mas principalmente a Rússia. Daí a importância de que o outro lado, aquele que atacará o Irã, tenha uma retaguarda tão forte ou mais do que Rússia e China, por exemplo. Embora a China não esteja diretamente nesse palco de operações, mas aproveitaria uma oportunidade se os Estados Unidos entrassem também no conflito. O fato é que não se trata mais hoje, nesse Oriente Médio, de ataques isolados ou de atores isolados defendendo o seu quinhão, a sua parte. Tudo ali está globalizado. A própria Síria, que foi um país autônomo, que foi um país com sua autonomia, não é mais. As coisas mudaram muito. Tem muita gente, inclusive europeus, na Síria, como a França, como a Alemanha, e a Turquia, que também tem hoje uma parceria alemã. Tudo isso mostra que o caldeirão tem muito tempero. Israel não pode se dar ao luxo de lidar com seus inimigos de peito aberto e sozinho. As coisas mudaram e mudaram muito. Esses próximos conflitos podem ser conflitos já da era global, da guerra global. Agora, por outro lado, justifica-se a preocupação de altos militares israelenses, porque há um tempo atrás, no ano passado, há não muito tempo, a questão de 5 meses atrás, o presidente Donald Trump teve a chance de quebrar a espinha dorsal do projeto nuclear do Irã e recuou, vacilou no último minuto, literalmente. As forças militares americanas só estavam esperando o positivo, o like do presidente, e esse pensou e no último minuto disse não vamos atacar o Irã porque podem morrer 150 militares iranianos e eu não quero ter esse peso nas minhas costas. Claro que tudo isso é pro forma. O que na verdade Donald Trump considerou foi um desgaste político num ano pré-eleitoral. E por causa disso, hoje o Irã está muito mais forte. Aliás, em Israel, o Serviço Secreto de Israel tem descoberto vários pontos no Iraque e também na Síria com rastilhos de pólvora estranha, ou seja, com matéria, com urânio enriquecido. Isso quer dizer que o Irã está, de algum modo, transportando material pesado, quem sabe até mesmo as chamadas bombas sujas. Israel não dorme em serviço. Ela tem feito um serviço fantástico, espetacular na área de inteligência. Mas quando atacar o Irã, logo depois, as complicações podem ser muitas e muito graves. E é daí, por isso, a importância de ter um parceiro gigante como os Estados Unidos. É claro que Israel é realmente uma força descomunal em relação ao Oriente Médio, é a única força atômica, mas, como disse, as questões não estão restritas só a uma briga Israel-Irã. A coisa vai muito longe. Sobre o vacilo de Donald Trump, na época, há 4, 5 meses atrás, justificava-se. Hoje, talvez não, porque Trump tem um apoio popular gigantesco, o impeachment não dará em nada, e é bom que Trump não se preocupe mais tanto com as suas eleições,
porque o povo já não tem mais, digamos, tanta ilusão em relação ao Oriente Médio. Todo mundo está meio que sabendo que assim que o Irã botar as mãos em uma bomba atômica, essa será disparada contra Israel, ninguém tem dúvida. E é preciso, para evitar um mal maior, que os Estados Unidos pelo menos deem livre curso às ações israelenses. Se precisar depois entrar digamos, um conflito ainda maior com a Rússia, bem, aí é um problema que compete aos russos também. Será que eles teriam coragem ou desejo de brigar com os Estados Unidos? Países nucleares, se entrarem em conflito, não será um conflito convencional. Por isso é importante a presença dos Estados Unidos, mas é importante que os Estados Unidos não freiem o projeto militar de Israel com relação ao Irã. E o que os militares de Israel estão dizendo é o seguinte, prestem atenção, é fundamental atacar o Irã logo, ainda este ano. Essa é a pressão que pesa não sobre Bibi apenas, Benjamin Netanyahu, mas todo e qualquer postulante à cadeira de primeiro-ministro. Israel está numa briga feroz, ninguém sabe o que acontecerá. As eleições podem ir para março do ano que vem, a terceira eleição seguida. E os militares estão apreensivos com esse chove não molha. Eles querem agir, independentemente de quem seja o primeiro-ministro. Daí porque as críticas. Primeiro, eles estão dizendo o seguinte, Estados Unidos, não nos bloqueiem, nós temos um projeto. E vocês aí, políticos, que ainda não conseguiram fazer um acordo, prestem atenção no que nós estamos dizendo. E o que os militares estão dizendo? Que não se pode mais esperar o Irã mostrar os seus músculos. É preciso se antecipar aos fatos. Bem, os militares, todos nós sabemos, obedecem ordens. O problema é saber quem hoje tem moral para dar ordem lá em Israel. Até depois.